Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria hoje nos reunimos para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição. Para nós, aqui de São Jorge do Patrocínio, é uma extrema e profunda alegria celebrarmos a solenidade da nossa padroeira. Vivemos um caminho intenso de 9 dias de preparação para que hoje pudéssemos estar aqui e elevar em todo o coração louvor a esta boa e terna Mãe. Maria Santíssima é aquela que, junto a Deus, procura buscar favores de Deus em realidades e favor a cada um de nós. Nos recordemos, sobretudo, o que ela realizara em Caná da Galileia em favor daquele casal que iniciava sua vida conjugal. Ela intercede, ela busca auxílio ao seu Filho Jesus Cristo. Queremos hoje, nesta solenidade, sobretudo pedir ao Deus da vida que nos ajude a viver a graça de abandonar o pecado, de ser purificados plenamente pelo amor e pela graça de Deus. Te convido ainda, amado irmão, amada irmã, a nos acompanhar pelo canal de nossa paróquia, o canal do YouTube, o canal da Imaculada, a se inscrever se você ainda não é inscrito, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, para que a mensagem de Deus possa alcançar mais corações. Possamos então nos colocar na presença deste Deus que tanto nos ama. Hoje muitas pessoas fazem a consagração total à Virgem Maria pelo método de São Luís, outras renovam esta consagração. Que o Deus da vida derrame o seu amor sobre a vida de cada filho e de cada filha que procura se consagrar totalmente a Jesus Cristo por meio de Maria Santíssima. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice.
Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o pequeno relato que hoje a igreja nos traz por meio da liturgia acerca desta solenidade. Então, diz assim: cheia de graça, diante do Senhor, e isenta de todo pecado, Maria se deixou revestir de justiça e salvação e acolheu plenamente o Espírito. Celebremos com alegria a solenidade da Imaculada Conceição. Esta solenidade que marca este grande mistério do amor de Deus para com todos nós, para com todas as nossas realidades e para a nossa vida, e sobretudo, amado irmão, amada irmã, observar aquilo que é também para nós a realidade do futuro em Deus. O Deus que tanto nos ama e nos quer que possamos ser inteiramente dele. Amados irmãos e irmãs, olhando ainda um pouquinho para esta solenidade, nós não podemos nos esquecer. Esta solenidade, ela é para a igreja também um dogma de fé. Padre, o que é o dogma de fé? É uma verdade que nos ajuda a compreender um mistério muito maior do que a nossa própria inteligência é capaz de compreender. Em Lourdes, voltando um pouco para a história desse dogma, em Lourdes, na França, Nossa Senhora aparece a uma menina chamada Bernadette. Era o ano de 1858. Em 1854, 4 anos antes, o Papa Pio IX tinha proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Então, 4 anos depois, a própria Virgem Maria em pessoa quis confirmar este dogma. Foi quando, em 25 de março de 1858, na festa da Anunciação, revelou o seu nome a Santa Bernadette nas aparições de Lourdes. Disse-lhe ela: eu sou a Imaculada Conceição. A partir daí, amados irmãos e irmãs, o padre Pierre Meli, que era o cura de Lourdes, passou a acreditar nas aparições de Maria, a pobre Bernadette, e com ele toda a igreja. Na plenitude dos tempos, nos diz o apóstolo, Deus enviou o seu Filho ao mundo nascido de uma mulher, de Maria Santíssima. Isso nós encontramos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. No ponto central da história da salvação se dá um acontecimento ímpar, em que entra em cena a figura de uma mulher. O menino, o mesmo apóstolo, melhor dizendo, nos lembra, não foi Adão o seduzido, mas a mulher. Portanto, deveria ser também por meio da mulher que a salvação chegaria ao mundo. Então, o que aqui, de certa forma, São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, nos diz? Foi por uma mulher que o pecado adentra ao mundo. Contudo, é por outra mulher que a salvação entra ao mundo. Ou seja, em Maria Santíssima, a salvação, o próprio Cristo, adentra a história, a humanidade e todo o mundo. Se não fosse o sim desta pobre serva, nós não teríamos a graça de viver em plenitude esta salvação, de um amor que é capaz de se entregar plenamente. Por isso, foi preciso que Deus preparasse uma nova mulher, uma nova virgem, uma nova
Eva, que fosse isenta do pecado original. Eva viveu então esta solidariedade junto ao seu esposo Adão. É aquilo que nós falamos do pecado original como solidariedade adâmica. Deus priva Maria desta solidariedade. Mas, Padre, por que Deus privilegiou Maria? Ele o faz em virtude de todos nós. Deus jamais permitiria um privilégio se esse privilégio não fosse voltado para toda a salvação do gênero humano. Então, Maria é isenta do pecado original, que pudesse trazer em seu seio assim, virginal, o autor da salvação. Em outras palavras, o que os padres da igreja vão dizer, amados irmãos e irmãs? Aquilo que nós vivemos, ou vamos viver, melhor dizendo, quando ressuscitarmos em plenitude, o nosso corpo será glorificado e assim vamos ser totalmente libertos da mácula do pecado. Maria foi, de certa forma, ela já vivenciou desde a concepção esta redenção total. Deus, Jesus Cristo, redimiu aquela que seria a sua mãe. Por isso, Maria porta em seu ventre Jesus Cristo. E junto a sendo isenta do pecado, Maria, na sensibilidade de sua vida, e entenda, não foi porque Deus deu a ela um privilégio, que Deus vai obrigar que ela assuma esse compromisso. Deus deu a graça deste privilégio. E depois o próprio Deus, por meio de São Gabriel, volta-se a Maria e consulta ela, se ela quer ser mãe de Jesus Cristo. Maria não entende, mas ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se torna assim mãe de Deus e nossa mãe. A mãe de Deus não poderia ter assim pecado original. Como nenhum ser humano era livre do pecado e Satanás, foi então preciso que Deus preparasse uma mulher livre para que o seu filho fosse também isento da culpa original e pudesse libertar seus irmãos. Assim, amados irmãos e irmãs, reafirmo, o Senhor antecipou para Maria, a escolhida, entre todas, a graça da redenção que seu filho conquistaria com sua paixão e morte. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou com sua morte. E Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santana, sem o pecado original. Perceba a graça e o amor de Deus aonde vai. Deus foi preparando, amados irmãos e irmãs, para cada um de nós. Deus que nos ama tanto, Ele não quis que seus filhos ficassem entregues ao pecado, à morte. Ele foi preparando um caminho para que alcançasse os nossos corações. E como isso se dá? Sobretudo por uma criança, pela inocência de uma criança, pela inocência do nascimento de seu Filho Jesus Cristo. E Maria, então, é para nós esta que é, poderíamos sem medo algum afirmar, esta nova arca da aliança, pois nela residia em seu ventre o Santo dos Santos. Assim, como disse então o cardeal Sue Enens, a santidade do Filho é causa da santificação antecipada de Maria, como o sol ilumina o céu antes dele mesmo aparecer no horizonte. Peçamos, portanto, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, sobretudo esta graça, que contemplando a Virgem Maria, o seu amor para com Deus, este privilégio de Deus para com ela, em favor a cada um de nós, possamos suplicar a graça de lutar, de viver a graça, de não pecar, de não cair no pecado, de não viver entregue à morte como salário do pecado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e
como dizia o anjo Gabriel, como ouvimos hoje no Evangelho, ave cheia de graça. Neste cheia de graça, a igreja entende todo o mistério do dogma da Conceição, da Imaculada Conceição de Maria. Se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, é porque, e desde sempre toda pura, bela, sem mancha alguma, isto é, imaculada. Então, no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declara o dogma da fé, a doutrina que ensina ter sido a mãe de Deus concebida sem mancha por um especial privilégio divino. Usa a bula Inefabilis Deus. Inefabilis Deus. E é assim então que nós temos a graça de celebrar todo dia 8 de dezembro esta grande solenidade da Imaculada Conceição. Que os favores de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, sejam derramados sobre a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.